senhor ministro presidente Dias Toffoli, senhoras ministras, senhor ministro, senhor procurador, servidores da casa, que aqui falo em nome da FENAJUF, admitida como parte pelo ministro relator Luiz Roberto Barroso. Falo aqui nos autos das ADIs 6.254, 6.258, 6.271, que também é julgado em conjunto com duas outras ações diretas de inconstitucionalidade. Por que 5 ações de inconstitucionalidade tratando do mesmo tema? Da inconstitucionalidade da emenda constitucional 103, no que se refere aos artigos 149, parágrafo 1º, e artigo 11, acrescido pelo artigo 1º da citada emenda. Por que várias associações se habilitam como amicus curiae? Por que várias associações e entidades ingressam com ação de inconstitucionalidade? Porque nós estamos tratando de um tema fundamental para a compreensão do Estado brasileiro. Qual o papel do servidor público? Como ele deve ser tratado pelo governante? Como separar a atividade governante da função do Estado? No fundo, este é o tema que nós estamos aqui a debater. Há de se fazer algumas perguntas em razão dos reiterados julgados do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição. A primeira é: há na emenda constitucional 103 ofensa a princípios fundamentais, cláusulas pétreas? Se nós chegarmos à conclusão que sim, temos que aplicar o estabelecido no parágrafo 4º, inciso 4 do artigo 60 da Constituição Federal. Vamos então analisar ponto a ponto como a emenda 103, nos artigos mencionados, atinge cláusulas pétreas e princípios fundamentais. Primeiro, já foi pacificado aqui no Supremo Tribunal Federal de que a natureza tributária da contribuição previdenciária, em vários julgados, vou citar apenas alguns: o RS 556.654, 559.882, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, RE 505.771, da relatoria do ministro Eros Graus, RE 5.559.943, da relatoria da ministra Carmen Lúcia, que reconhecem que a contribuição previdenciária tem natureza tributária. Aí é a primeira discussão. Se tem natureza tributária, há de se analisar se implica na alíquota fixada na emenda 103, confisco proibido pela Constituição. Também no RE 626.489, Sergipe, da relatoria do ministro Roberto Barroso, se reconheceu que o benefício previdenciário constitui princípio fundamental. Nós estamos aqui a discutir também a incidência de alíquota em servidores aposentados, o que reflete na sua aposentadoria. Então vamos analisar ponto a ponto onde princípios fundamentais foram violados na citada emenda 103. Primeiro, o princípio constitucional do não confisco, mencionado no artigo 5º, cláusula pétrea, portanto, inciso 46, letra B, que diz que não se pode, o Estado não pode fazer com que a propriedade seja apropriada injusta e ilegalmente pelo Estado. Também, no artigo 150 da Constituição, diz que é vedado ao Estado, à União, ao município, utilizar o tributo com efeito de confisco. Há ou não confisco neste caso? Se nós somarmos as alíquotas fixadas somente com o imposto de renda, que é tributado na fonte, nós poderemos chegar ao cálculo de 40% do valor confiscado mês a mês
no trabalho do servidor público. Ora, isso não é confisco? Como sobreviver e como retirar do patrimônio do trabalhador, do valor previsto em concurso público, que é a sua remuneração, irredutível por força da Constituição, garantidora da dignidade da pessoa humana, que pode ser retirada compulsoriamente 40%. Se nós compreendermos que é confisco, há de se aplicar o reconhecimento da inconstitucionalidade. Há um voto do ministro Celso de Mello, sempre brilhante, na de MC 2010 do Distrito Federal, que ele diz expressamente, abre aspas, a proibição constitucional do confisco em matéria tributária nada mais representa senão a interdição pela Carta Política de qualquer pretensão governamental que possa conduzir no plano da fiscalidade a injusta apropriação estatal, no todo ou em parte, do patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, pela insuportabilidade da carga tributária, o exercício do direito a uma existência digna ou a prática de atividades profissional lícita ou ainda a regular satisfação de suas necessidades vitais. Educação, saúde, habitação, por exemplo. E continua. O poder público não pode agir imoderadamente, pois a atividade estatal acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade. No acordo do sempre brilhante decano, o reconhecimento da impossibilidade de emenda constitucional feria a Constituição, autorizando o confisco da sobrevivência do servidor público. Mais ainda, as alíquotas que são fixadas são diferenciadas, o que fere também o princípio da igualdade tributária, ali estabelecido no caput do artigo 5º, que fala do princípio da igualdade, o inciso 2 do artigo 150 da Constituição. Mais uma vez, princípio fundamental violado na emenda 103. E a violação do princípio da equidade na forma de participação do custeio. Ora, não se pode atribuir ao servidor público a responsabilidade pela má gestão, a responsabilidade pela crise eventual que possa ter determinado período governamental. É preciso retribuir e não se redistribuir esses encargos com todos e todas. Sempre, e vou concluir após nesse sentido, se atribui aos servidores públicos os males da República. E, finalmente, o princípio da violação do retrocesso social, que está previsto no ARE também do ministro Celso de Mello, no ARE 63.639.337 e também do RE 878.694 do ministro Roberto Barroso, que aplicam e reconhecem a impossibilidade do retrocesso social na aplicação de emenda constitucional quando atinge em cheio princípios como da dignidade da pessoa humana, da retribuibilidade do vencimento, da igualdade, da equidade, todos esses princípios já aqui citados, principalmente autorizar o confisco da remuneração do servidor público e que atinge a única forma de sobrevivência, de retribuição pela justa proposição de servir ao público, como diz a nomenclatura servidor público. Mas porque essa matéria também atinge o papel do Estado. Nós sabemos que o Estado absoluto, o Estado do L'État Semurade, de Luís XIV, foi revogado pelas constituições sociais e pela compreensão da importância do servidor público servindo ao Estado e não servindo ao governante. Se nós acharmos que é absolutamente normal que os governantes modificando as alíquotas e atinge de forma que venha confiscar a remuneração ou retirar o mecanismo de sobrevivência do servidor público, nós estaremos dizendo que o governante de plantão tem poder substancial sobre a vida
dos servidores e pela sobrevivência, submetendo à vontade imperial do plantonista do Estado. Se esse governante acredita que servidor público é marajá, como tivemos no passado, se ele acredita que servidores públicos são seres privilegiados e que merecem cortar os seus privilégios, se esse governante acredita que o servidor público é parasita, e sendo parasita tem que ser exterminado, ele poderá usar do expediente da emenda constitucional para extinguir a remuneração, o trabalho decente, a remuneração decente, e com isso atingir em cheio o princípio da independência, da impessoalidade, da moralidade no exercício da coisa pública. Se não há mecanismo de sobrevivência, se os vencimentos podem ser retirados e confiscados, nós estaremos atingindo a própria República, dizendo que o governante plantonista vale mais do que o servidor público concursado e vale mais do que o Estado. Daí porque a importância da procedência de cada uma das ações diretas de inconstitucionalidade para manter na plenitude do direito de sobrevivência de cada um, dizendo não aos confiscos permanentes dos governantes de plantão e sua reiterada política de culpar servidor público pela má gestão da coisa pública. É o que se requer.